Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós com muita alegria para esse bate-papo com todos vocês que se ligam no Caminho do Senhor, essa instituição que fez 36 anos e 35 anos de programa, mas 36 anos de instituição, e não é muito fácil sobreviver esses anos todos, principalmente não tendo subsídio nenhum de empresa ou de governo, somente contando com a gentileza, a caridade de cada um de vocês que colaboram com o Caminho do Senhor. O Caminho do Senhor, que é essa instituição que propaga o Evangelho de Jesus, na verdade, os ensinamentos contidos na Bíblia, só que à luz da reencarnação, à luz da sagrada lei da reencarnação. Pois sem o conhecimento da lei da reencarnação, a própria Bíblia não é explicável em muitos aspectos. Jesus, muitas vezes, ele nos fala a respeito da reencarnação. Naquele bate-papo com o Nicodemos, em que João registra no seu capítulo 3, Jesus fala: não te admires que eu te haja dito, necessário te é renascer de novo. Renascer em água e renascer em espírito. Ou seja, mergulhar em água é renascer ou reencarnar. E mergulhar em espírito é a nossa reforma íntima tão necessária. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito do mês em que estamos, que é de setembro, e o CVV, Centro de Valorização da Vida, junto com outras instituições, há algum tempo colocaram como sendo esse mês e a cor amarela um alerta para todos aqueles que porventura tivessem pensamentos de suicídio e para todos aqueles que convivem com pessoas que têm pensamentos de suicídio. A cor amarela foi escolhida devido ao trágico suicídio, sempre trágico, é claro, suicídio de um jovem americano de 17 anos que com seu Mustang amarelo ele acabou se suicidando. Os amigos e parentes no enterro distribuíam cartões com fitas amarelas para que todos lembrassem daquele episódio e pudessem de alguma forma evitar que outros suicídios ocorressem. É muito difícil quando a gente olha para uma pessoa e fala: essa pessoa está com preguiça, ou isso é frescura, né? Às vezes a depressão é uma grande causa de suicídios, a ansiedade é outra causa de suicídios. Então nós precisamos estar alertas e nunca termos preconceito. E a gente lembra de uma passagem que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dizendo isso, o que Jesus quis dizer é que nós temos dois tipos de vida. Uma vida como a que nós vivemos no dia a dia, trabalho ou escola, faculdade, enfim, família, amigos, vizinhos, companheiros de todos os tipos. E nessa sociedade nós temos um jugo muito grande, um jugo feroz, um fardo muito pesado. O jugo, para quem não sabe, é aquele instrumento que colocam nos cavalos ou nos bois para que eles possam ser conduzidos. E o fardo, todo mundo sabe, é um peso, né? Então Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ao contrário do jugo e do fardo que nós, como sociedade, impusemos e impomos constantemente uns aos outros. Os nossos jovens, muitas vezes, têm um fardo muito pesado de poder atender às expectativas da família, e isso é algo que a gente precisa rever. Muitas vezes os nossos filhos, enfim, nossos jovens,
escolhem profissões que nós olhamos e falamos assim, essa profissão não vai te sustentar, você não vai conseguir se sustentar, isso não dá dinheiro. Mas o que importa se dá ou não dá dinheiro? Muitas pessoas estão por aí tendo profissões assim maravilhosas em termos financeiros, mas as pessoas estão insatisfeitas, infelizes. O que adianta ter uma profissão que me dá um retorno financeiro grande se eu estou infeliz? A felicidade na Terra, dizem os espíritos superiores, é consciência tranquila, fé no futuro e a posse do necessário. E nós, muitas vezes, temos muito mais do que o necessário para viver. Então, esse fardo é muito pesado, esse jugo é muito intenso, muito duro, e nós precisamos rever essa condição. Nós precisamos libertar mais as pessoas que nos rodeiam, independente de quem sejam. Nós precisamos entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu desejo, cada um tem as suas condições, as suas escolhas, e não importa quais são as escolhas que o outro faça, que os outros façam. Não importa. O que importa é que nós possamos transmitir para essas pessoas os ensinamentos de Jesus de uma forma bem tranquila. E esse fardo, esse jugo que Jesus nos fala, que são suave e leve, é porque quando nós começamos a perceber que nós não vamos deixar de existir com a morte do corpo físico, não há um aniquilamento, não existe. Nós vamos continuar existindo. Nós não vamos resolver os problemas simplesmente tirando a vida do corpo físico. Nós vamos continuar com o problema e até maior, porque nós fugimos aquilo que foi escolhido lá atrás para nos beneficiar. É a tal da programação reencarnatória que Jesus fala. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o de ti. Melhor entrares tendo um só olho do que tendo os dois, venhas a tropeçar. Então, a reencarnação, que é um fato, como nós começamos a falar nesse vídeo, ela serve para nós evoluirmos. E nós vamos evoluir. E nós, como dizia sempre Gastão, estamos irremediavelmente condenados a sermos felizes. Não desista da sua vida, por pior que seja. Lembro-me de uma ocasião, uma história com H, história verídica, em que um grande empresário se suicidou. E ele então ficou um tempo na espiritualidade, sofrendo muito por conta do ato que ele cometeu. E ele então, quando se equilibrou, ele pediu para que voltasse para ver a família dele, que eles estavam com saudade da família dele. Quando ele volta a ver a família, ele percebe que a família está muito bem financeiramente. E aí ele não entendeu nada. Ele falou, como assim? Eu deixei eles, estávamos falidos, por isso inclusive eu me matei. E aí o mentor diz, olha, logo depois que você se matou, houve uma reviravolta no mercado e a fábrica da sua família teve um lucro assim absurdo, saiu da situação que estava e ficou muito melhor. E até hoje os seus filhos trazem isso, trazem essa empresa de forma muito bem organizada, de forma muito lucrativa. Então é assim que acontece. Quando nós desistimos, se nós não desistíssemos, logo depois nós encontraríamos a solução. A solução existe, só que nós devemos diminuir essa nossa intensidade na busca dos recursos financeiros. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, ou seja, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua perfeição, como o Pastorino nos traz essa tradução. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, em que outro momento Jesus inclusive diz para nós que o reino de Deus está dentro de nós, é buscar o nosso aperfeiçoamento íntimo, a nossa melhoria moral, nós buscarmos esse engrandecimento aqui dentro de nós. E tantas vezes Jesus quis nos alertar sobre isso, quando principalmente
ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida em favor de mim, ganhá-la-á. São dois tipos de vida. Assim como são dois tipos de jugo, são dois tipos de fardo. O jugo, o fardo e a vida a que Jesus se refere, que nós ganharemos, que será leve, que será suave, é quando nós vivemos os ensinamentos de Jesus, quando nós colocamos em prática dentro de nós esses ensinamentos. E aí, no final do Sermão do Monte, em que Jesus fala para nós copiarmos aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e as coloca em prática em si. Pode vir a chuva, pode vir temporal, pode vir vento, pode vir o que for, não vai derrubar essa casa porque está assentada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, Jesus compara como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Primeira tormenta que vier, essa casa vai cair, ela vai ruir, ela vai desabar. Então essa é a proposta de Jesus, para que nós vivenciemos o seu evangelho. É óbvio que nós temos aí muitas denominações religiosas, muitas interpretações e que podem nos levar a um juízo diferente, a nós entendermos o evangelho de Jesus de forma diferente. Muita gente acha o evangelho de Jesus piegas, ser religioso é piegas, é bobo, é coisa de velho, é coisa de gente que não tem o que fazer. Não, negativo. Aí é que está a grande diferença. A religiosidade, não importa o rótulo religioso, mas a religiosidade é quando nós buscamos realmente vivenciar esse evangelho de Jesus, esses ensinamentos dele, e a partir daí a nossa vida se modifica. Vai ter um problema muito sério, que é o choque entre o que nós éramos e o que nós queremos ser. É aquela briga, aquela luta entre o homem velho e o homem novo de que fala Paulo de Tarso. Nós teremos essa briga, porque toda vez que a gente muda uma concepção, muda um jeito de ser, muda algo dentro de nós, há essa luta, primeiro a luta interna e também a luta externa, que são aqueles irmãos que não nos entendem. Antes você vinha comigo, agora você não quer mais. O que acontece? As pessoas estão muito acostumadas a ter aquela zona de conforto. E quando nós temos a zona de conforto, estamos na zona de conforto, nós não queremos sair dessa zona de conforto. Mas é somente saindo da zona de conforto que nós vamos crescer. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com problema sério, e eu tenho certeza que a grande maioria de nós temos problemas e problemas sérios, não desista, nunca desista. Jesus está conosco. O Mestre Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. E Ele está, porque Ele não mentiu para nós, Ele não mente para nós. Fique com Deus, fique com Jesus e qualquer coisa, entre em contato com o Caminho do Senhor. Vá lá no site caminhodosenhor.org.br e você vai saber como entrar em contato conosco e conte seu problema, conte a sua dúvida e a gente vai ter muita felicidade em ajudar você. Muita paz, muita luz. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.